E pegaram o Bolsonaro, hein? Escândalo do INSS. Careca do INSS doou para a campanha de Bolsonaro em 2022. Tá aqui, ó. Segundo a Polícia Federal, o careca do INSS enviou mais de 9 milhões para pessoas que faziam parte do INSS para manter o esquema. O lobista destinou para os servidores dinheiro de entidades investigadas por descontos ilegais. Então, 9 entidades criadas no governo Bolsonaro estavam roubando dinheiro de pensionistas do INSS, de aposentados, sem que as pessoas soubessem. E aí, esse cara ia lá e transferia dinheiro para servidores do INSS que eram responsáveis pela fraude. A presidente de uma das associações é bolsonarista. Aí vem a parte que liga o Bolsonaro. Tá lembrado em 2022, quando os eleitores do Bolsonaro falaram para fazer pix de R$1 para a campanha dele? Porque se todos os patriotas fizessem doação de R$1 para a campanha do Bolsonaro, aí iam ver que são 100, 200 milhões de doações, ia ficar comprovado que teve fraude na urna. Lembra disso? Grupos bolsonaristas entram em parafuso com campanha de pix de R$1. Aqui, 2022, Bolsonaro recebe 159 mil doações de até R$1. Só os bolsonaristas mais fanáticos acreditavam que doar R$1 pro Bolsonaro ia provar que teve fraude na urna. Pois bem, sabe quem doou R$1? O careca do INSS aí, o chefe do esquema que roubava os aposentados. Agora é estranho, se era um esquema do Lula, por que todos os chefões são bolsonaristas? E prepara, que já vai ter vídeo do Nicolas Ferreira mentindo pra caramba sobre o assunto. Inacreditável, né, pessoal? Conforme as informações vão aparecendo, a gente vai começando a entender por que não houve investigação para desvendar essa fraude do INSS aí no governo Bolsonaro. Uma das figuras centrais aí do esquema, o tal careca, entre aspas, careca do INSS, chegou até fazer uma doação, aquela velha doação simbólica para a campanha de Jair Bolsonaro em 2022, e isso explica muitas coisas. Aí eu te pergunto, já pensou se não tivesse mudado de governo? E se tivesse essa mesma turma no comando, né? Diante de todas as mazelas que existem no nosso país, o que ainda traz um alívio é a gente saber que agora não tem mais troca de diretor. Agora a Polícia Federal ela está investigando em conjunto aí com vários órgãos aí de combate à corrupção, como o próprio ministro da Justiça diz aí, né? Nós, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, estamos capitaneando a luta contra os ladrões do parco dinheiro dos aposentados brasileiros. Estamos mobilizando toda a Polícia Federal, todos os recursos que nós temos, estamos trabalhando com a Controladoria Geral da União, com o ministro Vinícius. Nós vamos às últimas consequências para colocar na prisão todos aqueles responsáveis por esses crimes hediondos. Não mediremos esforços e pagarão todos aqueles que tiverem responsabilidade, custe o que custar, atinja a quem atingir. As informações são do site Brasil 247 e CNN. O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado pela Polícia Federal como um dos principais articuladores do esquema bilionário de fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS, fez uma doação simbólica de R$1 à campanha de Jair Bolsonaro do PL nas eleições de 2022. As informações são da CNN Brasil. Segundo os dados oficiais, a doação foi realizada no dia 12 de setembro de 2022, ainda antes do primeiro turno das eleições presidenciais. O nome e CPF do doador coincidem com os que constam no relatório da Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga a atuação de organizações e servidores públicos em fraudes contra beneficiários da Previdência Social. É isso aí, galera. Esse cara, esse Antunes, careca do INSS, segundo as informações da Polícia Federal, ele recebia os descontos dos aposentados e aí repassava para toda a sua, podemos dizer, quadrilha, né? Que são os servidores da cúpula do INSS que estavam envolvidos ali nesse esquema. Aí eu te pergunto mais uma vez, já pensou se não tivesse trocado de governo, se não tivesse investigação, cara, esse esquema aí iria durar por muito tempo, cara.
Ainda bem que hoje nesse governo a gente não tem aí troca de diretores da Polícia Federal, que como a gente viu foi vergonhoso a gente ver no governo Bolsonaro, quando a Polícia Federal estava investigando uma coisa assim que iria pender para alguém ali que era apoiador do presidente, ele ia lá e trocava o diretor da Polícia Federal e aí as investigações paravam ali mesmo, né? Como ele mesmo dizia, ele dizia, olha, eu não vou esperar com a minha família para depois agir, eu vou interferir mesmo. Ele falou isso com as próprias palavras dele, não é ninguém que está inventando isso, o próprio falou isso aí, não foi, pessoal? Bomba urgente, segura essa agora, tá, gente? O missionário mirim Miguel Oliveira, de apenas 15 anos, está proibido de pregar em igrejas. Também será afastado das redes sociais. E também será obrigado a assistir a aula, estudar presencialmente. Gente, eu já tinha avisado aqui numa postagem anterior que os pais realmente deveriam fazer alguma coisa. Por quê? Porque isso aqui onde nós estamos, essa tela, não é fácil, gente. Não é para qualquer um. Eu quero atentar vocês para um fato agora. Um fato muito importante. Tenta imaginar esse menino, porque é um menino, gente. É uma criança. Tenta imaginar essa criança numa escola agora. Tenta imaginar. Com a quantidade de memes que envolvia o nome dele. Alguns tomaram conta do Brasil. Como ele tentando falar em inglês. The King of the Power. Então isso, gente, para a mente do menino, não vai ser fácil. É necessário agora, de fato, o Conselho Tutelar acompanhar tudo isso. Não vai ser fácil para ele. Pela quantidade de pancada, pela quantidade de tentativas de diminuir o menino, tá? E aí você deve estar falando, você concorda com o que ele falava, pregava? Não. Não concordo com o que ele pregava e não concordo com 90 e tantos % do que pastores velhos, barbados, pregam. Só que daí você usar de artifícios psicológicos, ameaçadores contra uma criança, isso mexe comigo. Porque eu tenho filho também, quase da idade dele. E eu fico tentando imaginar o meu filho passando por isso. Então, gente, essa notícia que eu tô dando aqui não é para zombar, não é para rir, não é para bater, maltratar ainda mais esse menino. E espero que ele cresça, amadureça e vire de fato um homem que fala do amor de Deus. Só isso. Gadaiada, vocês sabem me informar qual vai ser o dia que vai terminar o chororô de vocês por causa da camisa vermelha da seleção brasileira? O interessante é que vocês estão com esse chororô todinho, aí vem mugir aqui nos comentários dizendo assim, essa camisa nem será fabricada. Pode até não ser fabricada lá, original. Agora lá na 25, em Caruaru, aqui no Alecrim, Natal, já tá assim, ó. Aí se ela não vai ser fabricada, por que vocês continuam chorando? Por que tanto chororô? Eu achei um vídeo aqui perfeito. A ideologia de vocês, ela é tão frágil. É um medo do vermelho. É um medo do número 13. Tem um aqui que nem fala o número 13. Ai, é 12 mais um. Tem medo de falar e se apaixonar. Tem medo de botar o vermelho e o coração pulsar e falar, meu Deus, me achei, me encontrei. Era isso que eu queria sempre. Deixa a CBF fazer camisa azul, amarela, verde, cor de rosa. Os nossos times de futebol sempre tem um monte de camisa de um monte de cor. Compra o que você quiser. A verde e amarela vai estar lá também. Deixa quem quiser comprar vermelha, comprar vermelha. Que chatice, vocês são chatos. Como se Lula ou se alguém do PT tivesse como interferir no que a Nike e a CBF estão fazendo. Tenha dó, né, gente? Se a gente pudesse, a gente mudava a seleção brasileira, inclusive, que o povo tá precisando. Fazer menos festa e jogar mais futebol, como era no passado. Viu aí, gadaiada? Simples assim. Mesmo que a camisa não seja fabricada, mas só em ver o chororô de vocês, já valeu por tudo. Gadaiada, beijinho no chifre. Sabe
que faz um deputado sair desse discursinho aqui? Fim da jornada 6x1, eu acho isso uma excrescência. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para esse discurso aqui. A mente cansada perde a clareza, o corpo desgastado perde a força. O descanso não é uma perda de tempo, é estratégia. Pressão e luta. Se nós trabalhadores não tivéssemos feito pressão e dito para todos esses deputados que não, a escala 6x1 não é boa e a gente não aceita mais, ele ia continuar tentando fazer a nossa cabeça falando que o trabalho dignifica o homem. Por isso que tanto amanhã no Dia dos Trabalhadores quanto todos os outros dias do ano, a gente precisa pressionar os nossos deputados e dizer exatamente para eles o que a gente aceita ou não. Afinal de contas, eles são os nossos representantes no Congresso. Não, deputado, o trabalhador não aceita mais a escala 6x1. E político que não defende o trabalhador e só quer dar benefício para empresário não é nosso representante. Bicha do céu, vou te mostrar um vídeo agora de uma voadora do diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, deu num jornalista Rangel da TV Cultura no Roda Viva no último dia 29 agora, onde ele concedeu uma entrevista. É para você aprender o que não fazer no jornalismo, tá, Crowd? Não ir preparado, chegar munido do seu lado direito para fazer uma entrevista como essa com um grande homem, porque se ele não fosse grande, ele não seria diretor da Polícia Federal, né, Crowd Crofts? Que, aliás, está fazendo um belíssimo, excelente trabalho, investigando e botando na cadeia, doa quem doer, qualquer um. Inclusive, ele disse aí que muita gente não sabe quem está indo preso, porque agora não tem show pirotécnico, como tinha no governo de Satã. Vejam as imagens aí para lavar a alma e compartilhe esse vídeo, porque ele é importante para que todos saibam que a Polícia Federal, hoje, no governo Lula, tem independência. Diretor, do início da sua gestão, portanto do início do atual governo até aqui, a Polícia Federal, ao menos no plano nacional, tem sido um tanto monotemática, até porque razões não faltam para isso. A PF tem se dedicado muito às investigações que dizem respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos seus aliados. As grandes investigações sobre corrupção rarearam um pouco. A gente sabe que a corrupção não acabou no Brasil. A grande corrupção deixou de ser prioridade para a Polícia Federal, ao menos no plano nacional. Eu sei que tem, regionalmente, alguns casos sob investigação, muitos deles importantes, inclusive, mas no plano nacional faz tempo que a gente não ouve falar de uma grande operação anticorrupção. Deixou de ser prioridade para a PF? Rangel, eu me permito, de maneira muito respeitosa, discordar de você. A Polícia Federal, é claro que termina que vocês têm mais atenção em determinadas operações, determinadas investigações, seja pela sensibilidade política, seja por qualquer outra pauta que é mais atrativa aos veículos. Agora, a polícia, Rangel, só ano passado, aqui trago alguns dados para contrapor a sua análise, só ano passado fez mais de 130 operações de combate à corrupção. Só com a CGU, nós fizemos mais de 40 operações de combate à corrupção, mais de uma operação por semana. Nós aprendemos do crime organizado, isso envolve corrupção, mais de 4,5 bilhões de reais só em 2024. Nós agora, também é crime organizado, também é corrupção, criamos um sistema de segurança para a Amazônia, coisa que nunca houve no país, com o lançamento agora, espero que em março, no máximo abril desse ano, do Centro de Cooperação Policial Internacional para a Amazônia, reunindo os 9 países amazônicos, os 9 estados amazônicos, que também enfrentarão a corrupção nos crimes ambientais, sim, que há em todos os setores. Operações no sistema financeiro, operações de fraude no INSS, operações que já fizemos em todas as searas no combate à corrupção. Então, sim a pauta do nosso trabalho, a investigação de corrupção, que também envolve corrupção política. Já indiciamos vários atores políticos, já indiciamos pessoas envolvidas com corrupção durante esses 2 anos da nossa gestão. É inegável a proximidade do senhor com o presidente Lula. O senhor tem acesso direto a ele, ao gabinete dele. O senhor está no comando de uma instituição que toca investigações importantíssimas sobre o principal rival dele. Como garantir que essa proximidade do senhor com o presidente não interfira no dia a dia do trabalho da polícia? Eu, quando assumi a Polícia Federal, eu assumi com autonomia dada pelo ministro Flávio Dino, à época, essa autonomia mantida pelo ministro Ricardo Lewandowski e substancialmente pelo presidente Lula para que a instituição funcione adequadamente. Eu, Rangel, escolhi os 14 diretores da Polícia Federal e nós escolhemos os 27 superintendentes da Polícia Federal. E eu não perguntei para ninguém se apoia, se votou em algum candidato, se gosta de A, se gosta de B. Eu olhei o currículo de cada um, eu olhei o histórico de cada um, eu olhei o compromisso institucional com cada um e eu olhei aquela questão que é fundamental, que é a confiança que a gente precisa ter das pessoas
que a gente trabalha. Se você está aqui hoje é porque a Vera tem confiança no seu trabalho e no seu currículo, na sua trajetória. Se eu estou na Polícia Federal como diretor, é porque eu recebi a confiança dos ministros e do presidente da República. Portanto, a minha relação é institucional, é uma relação profissional, de muito respeito e de profissionalismo que nós temos que atuar harmoniosamente. Eu, em relação ao ministro de Estado, que é o meu chefe imediato, e obviamente com o presidente da República, que por lei é quem nomeia e quem destitui o diretor-geral. O senhor não conversa com o presidente sobre as Eu converso, investigações? obviamente, com o presidente, conversei com ele esse final de semana a respeito dessa situação, por exemplo, dos algemados lá dos Sobre as deputados. investigações, eu digo as que miram o Bolsonaro, por exemplo. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. De maneira alguma, as investigações da polícia, Rangel, são investigações muito próprias e são afetas ao sistema de justiça criminal. O próprio ministro Ricardo Lewandowski, reiteradas vezes, ele menciona que ele não pergunta, não se miscui em ações de polícia judiciária da Polícia Federal. De questões administrativas, é óbvio, porque ele é o chefe, está acima da instituição e é dele que nós dependemos. Portanto, essas questões de polícia judiciária, eu tenho, entre aspas, um acordo com o ministro Ricardo Lewandowski, que sempre que há alguma operação sensível, alguma informação delicada, eu, no dia da operação, quando a operação já está em andamento, já está em curso, obviamente eu comunico ao ministro para que ele não fique sabendo por intermédio de vocês, que saberão logo na sequência. Menino, o que foi isso? Deve estar até agora tentando achar o caminho de casa, né, Rangel? Mas você se calou, não vi você e nenhum jornalista questionar a época de Satanás, que, aliás, parece agora que todo esse escândalo do INSS está respingando diretamente no furico dele. É bom que assim desentope. Agora, que a voadora no Rangel valeu toda a entrevista. Ai, Andrei, seu danadinho, eu amei demais. Espalhe esse vídeo para que todos vejam essa humilhação. Babei. Dízimo não é uma obrigatoriedade, como muitos ensinam, e não tem no Novo Testamento. Mas tem em Mateus 23. É Antigo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é Novo Testamento, porque o Testamento só tem validade com a morte do seu testador. E Jesus está vivo, como diz em Hebreus capítulo 9, versículo 16. Ah, e não adianta você vir aqui dizer que você não tem espiritualidade para isso. Não tente moldar a Bíblia de acordo com a sua ganância. O olho gordo nos 10% do salário do seu fiel. Não faça isso porque Deus está vendo. O Novo Testamento se inicia com a morte do Cordeiro, quando o véu se rasga, não é com o nascimento. Se fosse com o nascimento, não precisava dele ter morrido daquela forma. Não precisava, deixava ele morrer de velhice. Mas o Novo Testamento se inicia com a morte do Cordeiro, quando o véu se rasga. E é em Mateus 1? Não. É em Mateus 2? Não. É em Mateus 8? O próprio Jesus em Mateus 8, olha o que ele fala. Pega o seu sacrifício, uma pessoa que foi curada de lepra, e ofereça sacrifício ao sacerdote. Oferecemos sacrifício hoje? Não. Por quê? Porque é Antigo Testamento, gente. Mateus 23, Mateus 22 é Antigo Testamento. Jesus vem morrer muito depois, em Mateus 27, 50. Assim é reproduzido em Mateus, Marcos, Lucas e João, que são autores diferentes para povos diferentes. Apesar de ter sido escrito no meado do ano 50 até o ano 100, muito depois de Jesus, ele se reporta aos fatos do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, que é a transição da lei para a graça, como diz em Hebreus capítulo 9, 16. Mas Rafael tem o dízimo de Abraão. Sim, o dízimo de Abraão não foi devolvido. Foi dado. Abraão pegou 318 soldados, foi lá buscar Ló, na cidade de Sodoma. Ele pegou o ouro, para tudo que tinha lá, pegou a 10ª parte e entregou. Deu a Melquisedeque. Deu como gratidão. E esse dízimo, eu não estou falando dele, eu estou falando da obrigatoriedade de Levítico 27, 30, 31, 32, que é reproduzido em Malaquias 3:10, que é reproduzido em Mateus 23, 23. Mas Rafael tem em Hebreus. Hebreus está falando de mudança sacerdotal. Inclusive, o contexto está dizendo que acabou a lei. Porque quando muda-se o sacerdote, muda-se toda a lei. E o dízimo está na lei, gente. Cuidado para vocês não caírem no conto do vigário. Meu povo erra por falta de conhecimento. O dízimo não é uma prática gentílica, é uma obrigatoriedade judaica. Naquele período da lei judaica, quando se tinha um templo, nem templo nós temos, porque o templo é você hoje, segundo a palavra de Deus. Então, galera, cuidado com esses cães gulosos, com essa galera que quer a 10ª parte, entendeu? Agora, se você quer ser dizimista de forma voluntária, ninguém está aqui para te obrigar a você não devolver. Não dá ou dá, enfim, é sua vontade, mas fique ciente que a obrigatoriedade não existe mais. Valeu? Tamo junto.